Salve, querido primo distante, tudo tranquilo? Você já parou para pensar, refletir um pouquinho que todos os momentos da sua vida são decisões? Richa, que loucura é essa? Que é um canal de genealogia, não de filosofia. O que isso tem a ver? Tudo a ver. Tudo absolutamente a ver com a história dos nossos antepassados e com a nossa história. Eu estar gravando agora nesse momento o vídeo e você assistindo em determinado momento um vídeo vai influenciar a partir desse momento toda a sua vida para frente. Pouco ou muito. Tudo que a gente faz é uma decisão nossa. Eu estar com a mão aqui movimentando nesse momento é uma decisão minha. Eu podia estar conversando aqui com as mãos para trás. Poderia, é uma decisão minha. Eu prefiro dessa forma, porque eu me sinto melhor. Da mesma forma como há outras atitudes maiores que a gente possa ter. Eu resolver agora ir ali tomar um copo de água é uma decisão minha. Eu sair de casa agora, em vez de, ir ao banheiro, é uma decisão minha. Cada movimento, cada momento, cada hora da nossa vida é uma decisão que a gente tem. Se eu tomasse a decisão de não gravar esse vídeo nesse momento, eu estaria fazendo outra coisa. Sei lá o que eu estaria fazendo. Isso influenciaria mais pra frente as minhas coisas de forma grande ou pequena, como eu falei antes. Da mesma forma, a história dos nossos antepassados. Eles também decidiam coisas grandes e pequenas o tempo todo. Mas para exemplificar, vamos pegar coisas maiores que tiveram mudanças grandes. Por exemplo, em algum determinado momento da sua história, o seu avô e sua avó se conheceram. Como foi essa situação, eu não sei. Tem um vídeo de um grupo chamado Palavra Cantada. Se você tem crianças ou você trabalha com crianças, possivelmente você conhece esse grupo. É um grupo fantástico e eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo que eu vou citar agora, em que infelizmente, de tantas músicas boas dele, essa também é uma boa, mas acaba não sendo divulgado. Sei lá porque, talvez seja muito complexa. Mas acaba não tendo uma repercussão tão grande quanto outras músicas que são legais. E para as crianças é importante isso. Ali ele está contando a história de que ele tem um avô, obviamente, de tanto lado paterno, materno, e eles se conheceram em determinada circunstância. Ali ele está falando, se não me engano, do lado paterno, ele fala que o vô era gaúcho e conheceu a avó porque escutou a avó gritando. Só que ele não sabia o que ela queria. Quando ele chegou lá para socorrer ela estava gritando porque tinha uma barata, simplesmente. E foi por causa disso que eles se conheceram, por causa de uma barata. E aí ele fala assim, se não fosse aquela barata, naquele momento, ela não teria gritado. Se ela não tivesse gritado, o vô não teria ido ver ela lá, o que estava acontecendo. Eles não teriam se conhecido, não teriam o pai, não teria ele nascido. Então, ali ele está dando uma circunstância muito clara de que o fator determinante ali foi aquela barata. Da mesma forma, os nossos antepassados, nossos bisavós, nossos trisavós, enfim, eles em algum determinado momento da vida deles, eles se conheceram, se viram pela primeira vez. Como foi esse encontro? Isso é um ponto importante dentro da sua pesquisa para você verificar. Como foi, se é possível, como foi esse encontro, a primeira vez do seu avô com a sua avó? Aonde eles se encontraram? Como foi esse encontro? A família já se conhecia antes de algum jeito? Morava em cidades diferentes? Enfim, pode ter N possibilidades diferentes. Tenta descobrir isso porque é importante na sua história. Mas o fato é, em algum determinado momento eles se encontraram. Vamos supor que houve um encontro, houve, um amigo que juntou os dois. Uma história qualquer. E aquele determinado amigo marcou o encontro daquelas... eu tenho um amigo lá e uma amiga aqui, eu quero juntar esses dois. E aí ele falou assim, então vamos se encontrar todo mundo ali no cinema da cidade, na praça da cidade, tal hora. Beleza. Imagine que, obviamente, aquilo aconteceu, eles se encontraram. Mas vamos imaginar a situação de que o vô estava indo para lá e, de repente, em determinado momento, ele machuca e atropela em algum lugar, rala o joelho, qualquer coisa assim, e olha, cara, eu não vou poder ir agora. Rasgou minha calça, eu não posso ir nesse encontro.
e ele volta. Em vez de ele ter ido, aquele encontro não teria ocorrido, pelo menos não naquele momento, talvez ocorresse mais para frente. Mas ocorrendo mais para frente, as situações seriam diferentes, porque eles se encontraram sem um machucado no joelho. E aí quando eles vão se encontrar novamente, já tem um machucado. Aquilo faz importância na história para frente. Enfim, cada momento é importante. Existe uma teoria chamada teoria do caos. Leiam sobre isso, é legal. E aquela bendita história, talvez já tenham ouvido falar, do efeito borboleta, em que um bater de asas de uma borboleta de um lado do mundo causa um tufão não, né? Um furacão, um tufão, pode ser, do outro lado do mundo, porque as consequências vão chegar até lá de algum jeito. Então é importante a gente pensar nisso, como esses nossos antepassados foram decidindo as coisas deles, isso é importante dentro da nossa pesquisa. Gaste um tempo pensando, refletindo, conversando, se tiver essa possibilidade, com essas pessoas mais velhas, como foi esse encontro dos antepassados, aonde eles se encontraram, como eles se sentiam em relação àquilo, eles estavam com medo, não estavam com medo. Perguntem, essa parte é extremamente importante, cada detalhe é importante dentro da sua pesquisa genealógica e dentro da sua história, da sua família e da sua história. Beleza? Grande abraço.